Ele viu o começo. Ele viu e foi o portador também, foi o agente de Deus para dar início a uma restauração, que acabou se chamando reforma. Restaurar algo é trazer de novo ao seu original. Restaurar um quadro não é repintá-lo, é realmente redescobri-lo na forma que ele havia sido criado. Nós estamos com a igreja cheia de talite, estamos com a igreja cantando hebraico, estamos voltando para a sua forma original. Estamos buscando o caminho de volta e sempre estamos fazendo recomeços. O apóstolo de vocês, Aguinaldo, a Natanael, poxa vida, onde eu fui botar esse Aguinaldo? O apóstolo Natanael me fez uma pergunta e eu adiei a resposta até agora. Que ele me perguntou: você já conhecia o Pará? Já conhecia Belém? Qual é a sua... Eu falei: eu tenho uma história fortíssima com Belém, mas talvez aqui um ou dois devem saber. Os mais antigos, aqueles que estiveram na década de 90, ao final da década de 90, início do ano 2002, mais ou menos, final de 90, início de 2002, estava orando em casa. Eu tenho um companheiro de oração, um amigo chamado Dejair, um profeta. Você conheceu o Dejair? Amém. Na Manaim, exatamente. Dejair veio para mim e disse: Deus falou para nós orarmos 30 dias ao redor de um castiçal aceso. E nós tínhamos acabado de inaugurar o castiçal da igreja, uma menorá. Eu vi uma menorá, está lá. Eu vi aquela menorá e lembrei da nossa. E nós acendemos aquela menorá por 30 dias. E todos os dias íamos orar. E ali o vento do Senhor, o fogo de Deus, a revelação, porque o menorá é para trazer revelação. Ele ilumina, esclarece. E Deus é luz. E a menorá tem um símbolo poderoso. A luz que estava dentro do santuário, mas também Jesus diz: eu sou o que passeia no meio dos 7 castiçais. E os 7 castiçais, as 7 menorás, são as 7 igrejas. Então a igreja também é um menorá, é um castiçal na terra, para iluminar, para trazer revelação. E ela tem 7 hastes, que são os 7 Espíritos de Deus. E não pode faltar nenhum desses na nossa vida. Nem conhecimento, nem temor, nem decreto, nem força, nem inteligência, nem sabedoria, nem qualquer um. O Senhor precisa estar aceso na nossa vida das 7 hastes. Se perdermos uma delas, o inimigo avança sobre nós, porque temos uma área de trevas. Por isso Deus deu uma ordem a Moisés: nunca deve apagar o menorá, o castiçal. Sempre. Então o trabalho era sempre do sacerdote renovar o óleo. Renovar o óleo. Por isso eu e você não podemos nunca ficar apagados na obra. Nunca. Tem que estar sempre buscando o óleo. Sempre renovando. Sempre indo à presença do Senhor. Sempre produzindo para poder queimar. Então nós ficamos 30 dias e ali começa a nossa história com o Pará. O que tem a ver isso, Léo? Depois de 30 dias orando, Deus disse: o Brasil vai passar por uma grande mudança. Eu vou trazer o meu reino para esse país. Eu vou mudar a história do Brasil. E vocês vão precisar fazer coisas grandes para mim. Eu quero uma obediência. Eu quero atos proféticos, atos da restauração, porque já chegou o tempo de restaurar todas as coisas. E Deus falou: eu confio a vocês uma missão para mudar a história do Brasil. Precisa ir nos 4 cantos dessa nação.
vocês precisam ir. E aí ele começou a revelar. Ele não disse onde era. E aos poucos ele foi falando. E deu, em 40 dias eu preciso que vocês vão nos 4 cantos. E o primeiro foi ir para o Rio Grande do Sul. Nós não sabíamos onde seria exatamente, mas seguimos viagem de carro. Muitos dias. Saímos de São Paulo. E encontramos um lugar que o Espírito diz, orem aí. Uma cidadezinha chamada Sapiranga. Nessa pequena cidade havia uma história de uma mulher chamada Jacobina. A Jacobina foi uma mulher que levou avivamento para o sul, só que lá só tinha, na época, 2 religiões predominantes. Ou era católico, ou era luterano. Só tinha esses 2. E ela não se encaixou em nenhum, e o grupo cresceu demais, e foram viver fora da cidade. E eles foram acusados de charlatanismo, porque diziam que lá havia muita cura. Foram acusados de arruaça, porque faziam muito barulho enquanto estavam reunidos. Foram acusados de vidência, feitiçaria, porque tinham muitas visões e revelações. O que você acha que eles eram? Com muita cura, muita visão e muito barulho. Eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. E como não tinha espaço, eles não eram bem vistos por ninguém assim. Não gostavam dele. As 2 religiões deles não são presbiterianos, não são luteranos, nem católicos, então. E eles tiveram uma visão de comprar uma área, adquiriram e tinham uma fazenda, e assim por diante. Essa história é muito bonita. Mas termina triste. Porque termina com uma chacina. E mais de 700 pessoas são mortas. E apaga-se a memória do primeiro avivamento, há mais de 150 anos talvez, que começaria pelo sul do Brasil. E simplesmente o exército, junto com pessoas que os acusaram, apareceu um incêndio em São Leopoldo, disseram que foram eles, e foram até lá e começam a guerra e dizimam todos. Eles não revidam, eles são pessoas de paz. Mas incrível, como apagou uma chama que estava acesa, e uma potestade gigantesca, um demônio gigantesco, fechou o sul do Brasil para que o Espírito Santo não derramasse mais, e se alimentou desse sangue por séculos, mais de um século, pode dizer. Mas o Senhor falou, vá, e foi revelando essas coisas. E era lá então, eles eram chamados de muckers. Os muckers. Muckers é uma palavra em alemão que quer dizer zumbido de abelha. Porque quando eles estavam reunidos, de longe se escutava. Eram as orações. Na época, e quando você lê a história dos muckers, você vai ver que não se fala nada que eles pertenciam a Deus, ou que fosse um grupo. Simplesmente coloca-se como se fossem baderneiros, problemáticos. Mas Deus levantou pessoas lá no sul e reverteu a história, e reverteu e honra a memória dos muckers, com pedido de perdão e um monumento bom que tem hoje lá onde eles foram mortos, um grande M gigantesco. Os crentes modernos, os crentes dessa atualidade reivindicaram a memória e mudaram a história, e os muckers são respeitados hoje, ainda que tenha só alguns descendentes deles, alguns filhos, mas foi feito pedido de perdão, apagados os pecados históricos, para que aquela região pudesse ser aberta de novo e viesse tempos de refrigério. Nós vamos estudar a história dos locais e fazer os atos de arrependimento e justiça para apagar a legalidade que Satanás ganha quando um pecado realmente é praticado e ninguém cuida de saber, ninguém cuida de fechar essa brecha histórica. E assim, no fechamento dessa brecha, parece que o Espírito Santo tem liberdade de novo de agir na região e vai voltar a converter pessoas e santificar, e o reino de Deus desce. O céu fica retido até o tempo que se restaure aquele assunto, aquela coisa. Então, essa história linda então começa. E por fim Deus disse, agora precisa ir para os outros lugares. E um dos lugares foi aqui. Porque também havia uma história que precisava ser curada.
um trauma que precisava ser revisto, uma ferida que precisava ser mexida. Nós fomos ao segundo ponto, voltando de Sapiranga, Rio Grande do Sul, eu me lembro dirigindo e falando: Deus, para onde nós vamos? O Senhor fala 4 pontas, 4 cantos, mas não faço nem ideia. E à noite eu sonhei com Porto Seguro, e vinha na minha mente: precisa ir no lugar onde o Brasil é descoberto. Onde começa? É lá em Santa Cruz de Cabralha. E lá na primeira cruz, onde foi feito os primeiros atos do homem português. Chegando naquela cidade, a primeira coisa que nós vimos, era bem período de carnaval, nós vimos homens vestidos de mulher. E o Senhor disse: aqui foi o primeiro lugar dessa nação em que um homem colocou uma roupa de mulher. E eu disse na minha palavra para não fazer isso. Todas as vezes que um ato profético foi feito como esse, ele diz: aqui abriu a porta para o homossexualismo. E ali precisava ser começado a tratar esse assunto e fechar uma porta para que um dia essa nação fosse curada. O Senhor diz: aqui começa. Aqui tem que fazer atos remidores. Creio que ainda temos muito trabalho nessa área. Porque há um outro espírito sobre a nação brasileira ainda, que está se aproveitando da nossa juventude, né? E nós estamos enfrentando como líderes e pastores a maior leva de pessoas que estão presas por esse espírito. Nunca houve na história do Brasil tanta promiscuidade quanto nessa era que nós saímos de 20 anos do último governo, que ele incentivou, ele fez de tudo para que isso fosse agigantado na nação. Mas ali em Porto Seguro, em Cabralha, fizemos o segundo ato, e perguntando para o Senhor como a gente ia saber o terceiro ponto, o quarto ponto. E Ele me disse na época: você vai pegar um compasso, coloque a ponta lá em Sapiranga, onde você começou, e põe a outra ponta em cima de Cabralha, aqui onde você está. Agora vire para a esquerda e vai até o extremo do Brasil e faça um risco, com a mesma medida. E caiu numa cidade chamada Vila Bela da Santíssima Trindade. Foi a primeira capital do Mato Grosso e a extrema divisa do Brasil com a Bolívia. E o Senhor diz: é lá. Esse lugar também é conhecido não só por ser a primeira capital, mas um lugar onde houve muita escravidão. É um lugar basicamente de negros, e com a cultura da congada, da folia de reis, e de um nível de feitiçaria absurdo também. E ali Deus então diz: aqui tem um espírito que está controlando o tráfico das drogas. Por isso que vem dos países sul-americanos, produtores de cocaína, e entra aqui. E aqui também precisa fazer um ato, para um dia vocês terem tudo isso aqui limpo. No mesmo ponto, no mesmo que fez aquele ato, na mesma semana foi preso o maior traficante, o maior influenciador de drogas e crime organizado, tudo que se possa imaginar que tinha dentro do Mato Grosso. Uma semana depois. Bom, Senhor, achamos os 3 pontos. Qual é o quarto ponto? Ele disse: é simples. Pegue a mesma medida agora que está no compasso, coloca uma ponta em Vila Bela de Trindade e risca para cima do Brasil, no mapa. Põe outra ponta em Porto Seguro e risca onde cruzar é o lugar. Cruzou em cima de Belém. Então, assim começa então a nossa história com Belém do Pará. Chegamos aqui, não conhecíamos ninguém, só perguntando para o Senhor: o que vamos fazer? Antes de vir, Ele falou: vocês vão jejuar, acho que 7 dias, eu não me lembro mais, é muito detalhe. E eu pensei: por que, Senhor? Se os outros 3 o Senhor não disse. Ele disse: porque lá é pior. Eu falei: Senhor, o que pode ser pior do que um monstro do assassinato que está lá no sul? O que pode ser pior do que toda essa espécie de tráfico de droga, e pior do que o homossexualismo? Não consigo enxergar algo pior. Ele disse:
a divisão da igreja. A primeira divisão histórica da igreja do Brasil foi em Belém. 2 grupos se separam e surge então de batistas e assembleanos. O Senhor diz, essa cisão trouxe mais dano para o Brasil do que realmente a droga ou qualquer outro motivo. Falei, por que, Senhor? Falei, porque isso divide o meu reino. O outro já está rachado e contaminado, mas isso afeta o meu reino. Racha a minha noiva, a minha igreja. E esse entra o orgulho, aí que entra o orgulho. E esse orgulho é que sustenta o maior espírito maligno que tem sobre o Brasil. Eu fiquei chocado. Eu falei, Deus, como é que resolve isso? Ele falou, primeiro jejue bastante e ore para que esse espírito não pegue sua igreja, depois que você fizer o ato. Então nós viemos preparados para a nossa igreja não rachar depois. Porque ele pode querer vir para cima. Realmente, quem é líder na igreja do Senhor, tanto na igreja local, quanto na igreja total numa cidade, sabe que uma das maiores dificuldades históricas é a unidade. Feliz é o pastor que mantém sua igreja unida, que consegue gerar um ambiente de família e consegue romper todas as diferenças e atritos internamente. Quando Deus me pediu para unir minha igreja, eu não tinha ideia. Eu achava que estava tão bom, aquele povo era tão amoroso. Mas depois de 7 meses é que ainda estava consertando as últimas brigas secretas. As pessoas não contam a verdade. Alguns saíram de um ministério, foram para outro, está com a mágoa. O outro fez um negócio com aquele e não resolveu bem, mas ele convive. Só que ele nunca resolve isso, ele não fala a verdade. Ele suporta. E é bom suportar em amor, né? Mas quando Deus quer lidar com espíritos imundos de grande hierarquia, Ele fala, falai a verdade uns com os outros em amor, e lava o coração completamente de toda a rusga. E isso é muito difícil. Mas nós passamos a fazer isso, e foi um trabalho bastante profundo na igreja local. Ainda bem que era pequenininha, então ficou mais fácil. Eram poucos problemas, né? Se tínhamos só 90 pessoas, era só 90 problemas. Mas foi muito difícil, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, porque foi o tempo em que eu vi mais alegria do Espírito Santo, mais poder e mais milagres, de presença de Deus que não precisava falar. A gente chegava no culto e chorava, ou se alegrava, e as pessoas vinham e convertiam. Eu falei, Deus, que maravilha é essa? Isso é fácil demais, pregar o evangelho desse jeito. E todos que chegavam já tinham uma consciência. Aqui nessa igreja todo mundo fala a verdade uns com os outros em amor, e eu tenho que falar, e todo mundo já abriu o coração, pegava o microfone. A menina se converteu na semana, na outra já pediu para falar. Eu preciso consertar isso com fulano, com Beltrano. Menina, você chegou ontem. Mas aqui me disseram que ninguém guarda segredo nessa igreja. Todo mundo aqui abre o coração. Eu falei, é verdade. Bem-vindo ao clube. E ninguém é santo demais aqui. Está todo mundo tendo que pôr a sua sujeira. E foi um período de transparência, limpeza, como ainda não vivi de novo. Mas voltando à história de Belém. O Senhor falou, vá lá, e nós viemos. Chegamos acho que em 3 irmãos aqui, ou 4. E rapidamente conhecemos uma irmã que foi a nossa guia, irmã Josete, da Rodeio. Não sei se vocês conhecem essa senhora, dona de uma churrascaria. Foi uma bênção ter conhecido ela. E nós então, ela disse, falou para o seu motorista, leve esses homens onde eles quiserem ir. E falei, vamos então agora aonde tem um lugar, um porto, Deus está falando de um porto na água, uma porta. Ele falou assim para mim, só que aqui a gente tem os compromissos depois da chuva e antes da chuva. E agora é o horário da chuva. Está começando, daqui a pouco já começa. E não dá para você andar na rua.
E Deus falou comigo: pode ir, eu vou parar a chuva. Aí eu disse para ele, ele riu assim, mas não falou nada, só... Esses paulistas não sabem o que é Belém, né? A chuva aqui nunca cancela, meu filho. E a hora que ligou o carro, saiu. Andou um pouquinho, começou aquela chuveira difícil. Tipo assim, falei. A hora que ele parou o carro, nós abrimos a porta, a chuva parou. Mas mal começou e parou. Aí ele... Só no final do dia, que ele contou, que ele estava de olho, era nisso. Eu falei, para mim estava normal, né? Deus para a chuva, Deus começa a chuva, não importa se é São Paulo, se é Belém, ou Rio de Janeiro, ou é Jerusalém, né? Mas ele ficou espantado. E Deus começou a dar os locais para a gente. A gente não conhecia uma rua, nada. E o profeta Dejair disse, Léo, Deus está falando que a gente tem que ir no porto. E depois nós descobrimos que era o porto onde a santa, a Nazaré, ela é desembarcada. Era ali que ela chega de Iquaraci, é isso? Vem de Iquaraci, para ali e dali desce e segue para... Abre-se uma corda e vai. Eu não sabia nada disso, nem Dejair. Simplesmente o Senhor disse, aqui eu quero que vocês cortem a corda. Como, Senhor? Corte a corda. Como que faz isso? Pega a espada e diga, eu corto a corda. Tá bom. Em nome de Jesus, seja cortada essa corda. Nem sei o que é a corda. Agora vocês vão ali, desce nesses porões desse museu, acho que é um museu, não sei, um forte. E vocês vão cortar uma serpente que vive aí. Chega lá um guarda, não sei quem é, e fala assim, rapaz, tem uma história de uma cobra grande aqui embaixo que geme até o prédio. As lendas locais, as histórias, e a gente foi usado. Tá, Deus foi mandando, ora sim, ora sim, ora sim. E a gente foi orando. Agora sai daqui, vai até aquela catedral e ora, e a gente ora, e ora, e ora, e vai fazendo todos os atos, todos os atos, todos os atos. Aí diz, agora eu quero que vocês vão para a Ilha de Marajó. Aí organizamos no dia seguinte. Dona Josete diz, eu vou com vocês. É muito longe, e eu já tenho que pagar uma visita a uma igreja da nossa denominação. Eu vou aproveitar e já vou ligar para o pastor e vou agendar. E a gente dorme lá, porque não dá para voltar no mesmo dia. Vocês têm alguma cidade para ir específico? Eu falei, não conheço nada. Fala aí os nomes que pode ser. E ela disse, vários, aí a igreja onde a senhora vai? Eu vou em Souri. Essa daí, é nessa. Souri vem de Saurus, que quer dizer crocodilo, jacaré. E é o mesmo nome que dá origem a um demônio na Bíblia chamado Leviatã, que vai em forma de jacaré, o crocodilo, ou cobra grande. E a gente seguiu para Saurus, para Souri. 21 cidades dentro da ilha de Marajó. E nessa cidade nós chegamos e o Espírito diz, é aqui, e eu quero que vocês vão na barranca do rio, na hora que essa lua tiver, na hora que a lua não, ele deu um horário, acho que foi meia-noite. E nós chegamos um pouco antes, e eu me lembro que passamos umas 8 horas indo para lá, encontramos uma pessoa que nos contou a história de que aquelas águas se mexiam, eles chamam de rebojo, e que tinham engolido até mesmo navios. Até os americanos vieram para tirar um navio que estava lá embaixo e fugiram de medo. Falaram, não dá para mexer não, porque tem coisa muito feia, animal muito grande aí dentro d'água. Eles não mexeram, não conseguiram resgatar o navio. Na época eu sabia até o nome desse navio. E tinha histórias de canoas que tinham desaparecido ali e foram aparecer em lagoas longe, como se a terra fosse cavada e tivesse acesso. E histórias muito grandes, muito estranhas. E os índios locais, Marajoara, disseram que havia história de que eles tinham presenciado a cobra grande e que ela era perigosa e tinha um olho desse tamanho e vinha por cima da água. Eu sei que tudo indicava algum demônio de alta hierarquia. E assim Deus nos revelou.
Naquela noite eu me lembro, passamos num bar, tomamos um café, e o Jornal Nacional estava passando, não me lembro quem era o âncora de televisão, ele diz: essa noite um fenômeno acontece no céu do Brasil, é chamado a lua, não é a lua de sangue, quando ela está muito grande, sim, é cheia, mas ela é super lua, alguma coisa assim, ela é muito grande, e ela fala, é um fenômeno que acontece, e caiu hoje nessa data, ele falava, e o melhor lugar para ver esse fenômeno vai ser no Pará, ele disse. E Deus tinha mandado a gente naquela noite. E eu tinha andado já em outros lugares, fazendo ato profético, e eu me lembro que em vários lugares do Brasil, nós encontramos um tipo de espírito imundo, um demônio, em forma de cobra, Leviatã, e que ele tem uma certa ligação com a lua. E esse demônio, ele como que se sai para admirar a lua. E é um momento em que Deus libera anjos para fazer a guerra, quando ele traz apóstolos e profetas para essa batalha. Isso parece uma coisa absurda, mas se você for na margem do rio Guamá, você vai encontrar um poema de Rui Barata, que é poeta da vossa terra. E Rui Barata diz: este rio é minha rua, minha e tua, Mureré. Piso no peito da lua, ando no chão da maré. Quem é que faz do rio a sua rua e anda no chão da maré e tem a lua como a sua paixão? O grande Leviatã. Rui Barata só estava cantando a história de um espírito imundo chamado Leviatã, na cultura indígena, a cobra grande. Mas não é só aqui que ele é cantado, não. Lá em Campos dos Goitacazes, na margem do rio, também tem um poema que exalta o namoro do jacaré-deus com a lua. Lá eu não decorei as falas, mas eu li na placa, quando também andamos por aquela região fazendo os atos proféticos. E ali, naquela margem de rio, parece que Deus preparou tudo. Aquela lua gigantesca bem em cima da gente. Lá na frente o rebojo. E Deus disse: pede os anjos Miguel e Gabriel que venham com as suas espadas, porque eu vou cortar essa serpente hoje. E Deus diz: esse é o maior Leviatã que tem no Brasil. Muitos rios brasileiros têm eles, muitas represas, e ele é um espírito de orgulho. Deixa os seres se sentir acima do que precisa e não deixa andar em unidade. Promove derramamento de sangue, violência, promove também drogas. Ele promove festejos, sustenta festejos com mortes. Ele é um guarda da idolatria. Ele é o que protege a idolatria. Ele é um general que guarda a rainha e o rei. Então o Senhor foi dando as orientações e foi orientando como a gente orava. E então fizemos todos esses atos. Nos despedimos da nossa irmã Josete, que é a testemunha disso que eu estou falando, e fomos para São Paulo de volta e terminamos a nossa missão em Brasília com 40 pessoas que Deus mandou levar para orar lá. E Deus falou que ia tirar o Brasil do Egito. O Brasil era como Israel, que estava no Egito, mas que ele ia sair e entrar na terra da promessa. Esse governo atual é um símbolo desse novo Brasil que Deus está fazendo. O governo anterior era o símbolo do governo mais satânico que nós tivemos e mais enganador e mentiroso que já passou sobre essa nação. Naquela época, nós fizemos esses atos todos e fomos embora. E aí estava orando no monte de novo, e o Espírito Santo disse novamente: agora foi retirado esses. E eu pensei: glória a Deus, nós vamos ter anos de paz, vai ser uma maravilha para o Brasil. Pensava eu.
Isso era 2002. E a gente estava muito feliz, conseguiu cumprir em 40 dias. Aí o Senhor diz assim: agora vocês têm que ir para a China, porque de lá vai vir o que vai governar o Brasil e vai ser muito pior do que o que estava. Eu falei, não entendi, foi nada. 40 dias orando, jejuando e orando por esse país, indo em tudo quanto é lugar, rodamos mais de 25 mil quilômetros, 23 mil quilômetros, e vai ficar pior. Ele disse: vai, mas não se assuste, é necessário. Eu pensava realmente naquela década que seria o avivamento da nação, e eu sonhei com isso demais. Então nós fomos para a China e Deus disse: de lá vem uma potestade governar o Brasil. Essa potestade, na época eu não sabia o nome, ele só chamou de o dragão vermelho. E depois ele veio e implantou, através do Partido dos Trabalhadores, o governo do comunismo, o governo vermelho. E ele fez daqui um paraíso para ele, com falsas promessas, com muita corrupção, e procurando legalizar ao máximo aborto, casamento gay. Ele queria destruir essa nação para não ter mais valor moral nenhum. Foi muito pior do que aqueles 4 que tinham antes. O dragão que chegou, gente, para sentar no Brasil, foi muito pior. E Deus mostrava, ele dizia: tem que ir lá na China e tem que cortar na raiz. Isso tudo em 2002. Quando nós fomos lá, e Deus revelou que esse dragão ia pegar o Brasil, e ele falou: corta, porque eu não vou deixar que chegue ao máximo, mas eu vou permitir um tempo. Vai ficar 3 tempos e meio, porque ele é anticristo, e ele fica 3 períodos e meio. Se você fizer a conta, o governo extrema esquerda, ele ficou 2 mandatos com o primeiro presidente e 1,5 com a segunda. 3 tempos e meio. E na Bíblia está escrito em Daniel capítulo 7, e o Senhor me disse: você vai encher o Brasil com essa mensagem. Eu quero que você ande o Brasil todo e fale isso que eu estou te falando, acerca do governo de anticristo no Brasil. E o lugar que eu comecei a vir foi Belém do Pará. Mas antes de vir a Belém, eu fui em Goiânia e falei para um congresso, tinha 11 mil pastores lá. E eu contei a visão do dragão vindo para o Brasil, contei como seria, só que ainda não tinha tido as eleições. Aliás, tinha acabado de ter as eleições e a esquerda tinha vencido. E eles estavam no poder. E quando eu estava na China, eu vi uma cena. E quando o antigo presidente ganhou, eu vi a mesma cena. Qual foi? As bandeiras vermelhas. Não havia uma bandeira do Brasil na comemoração. Nenhuma. Eu vi um mar de bandeiras vermelhas agitando. E eu estava na China, uns dias atrás, quando cheguei no Brasil e vi a vitória. E na China eu tinha assistido na televisão a mesma cena, aquele mar de bandeira vermelha, agitando, agitando, e agora eu estava assistindo aqui no Brasil, e eu só conseguia lembrar: o dragão chegou, Deus falou que o dragão do comunismo ia vir, e ele sentou no governo. Eu tremi no dia que eu entendi isso. A China, eu conversei com várias pessoas lá, os pastores estão na cadeia, a igreja não tem liberdade. Aqui congrega como nós estamos aqui, ela é controlada. Existem palavras que um pastor não pode falar lá. Ele não pode pregar, por exemplo, sobre liberdade. Se ele usar essas expressões no culto, ele tem que explicar. E tem que dar satisfação ao governo se ele não for preso. Você está querendo dizer que nosso governo está prendendo? Não, estou falando da liberdade de Cristo dá. Não pregue sobre isso. É controle absoluto do Estado em cima do cidadão.
Eu fui para outro país comunista ano passado, chamado Coreia do Norte. Lá é pior ainda, muito pior que a China. Irmãos, o projeto que Satanás tinha para o Brasil era tão terrível, tão terrível. E Deus levantou muita gente para orar, e Ele mudou a sorte do Brasil. Como a gente estava envolvido nisso há muitos anos foram envolvidos nessa guerra. Então naquela época Deus falou, estuda Daniel capítulo 7. E eu estudei muito. E 3 profetas chegaram para mim, um dizia uma coisa, outro dizia outra, um mandava um e-mail. Estuda Daniel 7. Eu falei, meu Deus, eu estou lendo Daniel 7. Ele diz, a chave para o Brasil está em Daniel 7. E Daniel 7 estava escrito assim, 4 animais se levantou da terra, do mar, desculpa. Um tinha forma de leão, e todos os teólogos falam, é o Império Babilônico. Outro tinha forma de urso, e eles dizem, é o Império Medo-Persa. E depois o outro tinha forma de leopardo, é o Império Grego. E o 4º animal, não fala nome dele, só fala animal grande e terrível, é o Império Romano. Leão, urso, leopardo e animal. Na época uma mulher me mandou e falou, estuda esses animais e soma as letras deles. Leão, L, urso, U, leopardo e animal. Ele falou, você vai descobrir onde está o espírito que vai destruir essa nação. Irmão, a gente tremia, sabe por quê? Porque eu tinha visto as bandeiras vermelhas e agora eu estava vendo o nome dele na Bíblia. Mas estava escrito lá, e você pode conferir em Daniel capítulo 7. Ele ficará 3 tempos e meio e perseguirá os santos e os destruirá. Irmão, foi o período em que a igreja do Brasil foi a maior dificuldade para romper. São anos de luta terrível contra o pecado e os céus fechados. Daniel 7 é uma chave. E ali, em Daniel 7, está escrito que ele ficará 3 tempos e meio. E depois diz assim, e o ancião de dias se levantará e assentará um tribunal e lhe tirará o domínio para o destruir, o desfazer, e entregará o governo aos santos do Altíssimo. Para sempre. Quando passaram os anos, e eu olhando para o cenário político e espiritual, quando completou esses tempos, eu vi o tribunal se assentar e vi ele ser tirado do domínio. Tudo conforme Deus foi falando. Leia Daniel 7, você vai entender. E lá está escrito, o tribunal se assentará. Eu fui ver o que significa isso. Significa que é um tribunal que não está feito e é montado só para isso. Ele não existe. E quando eu vi o ministro do Supremo, Lewandowski, ser tirado lá do Supremo e trazido para o Senado, e aí aqueles senadores, 81 senadores, viraram todos juízes, e ali foi feito o impeachment do sistema mais anticristo que já teve, e o vermelho sai de cena. O tribunal se assentou, igualzinho Deus fala. Não é que ele existia, ele se assentará, ele tirará o domínio para sempre. Depois que fez isso, começou a destruição, a derrota do inimigo. Eu fiquei acompanhando a história, mas agora eu quero falar de Belém, que é o que interessa mais. Qual é o papel de Belém nessa história? Irmãos, uma coisa muito boa ocorreu logo em seguida, várias coisas muito boas. Naquele mesmo ano, ou 2002,
ou 2003, se não me engano, 2003 houve um culto em que assembleanos e batistas fizeram junto e houve um pedido histórico de perdão de quase 100 anos. Eles fizeram um culto e eu acompanhei isso, aonde foi feita uma cura histórica, porque Deus havia pego aquele espírito e quebrado ele, e agora o Espírito Santo visitou os dirigentes de Assembleia de Deus, os dirigentes batistas, que no passado eram uma igreja só, e depois havia feito duas, por causa da visão pentecostal, que a batista não tinha, e eles fizeram um culto, e eu fiquei sabendo, mas eu dei tanta glória a Deus lá em São Paulo, com o culto da reconciliação, e um pregou na igreja do outro, e a coisa, depois de quase um século, gente, de separação, volta um culto desse. Falei, meu Deus, o céu abriu. Eu dizia, o avivamento vai começar em Belém do Pará. Eu sempre dizia, o avivamento do Brasil vai começar em Belém. E aí, quando chega novembro de 2002, lembra, eu vim aqui em fevereiro, março de 2002, fizemos esses atos todos, de corta corda, corta demônio, fecha não sei o quê, e profetiza, e foi tanta coisa aqui. Só que a gente vai embora e não sabe o que acontece. Quando chegou em novembro daquele ano, ou seja, meses depois, nós tínhamos ido até no Ver o Peso, na época, orar, e eu me lembro quando chegou, tinha urubu, tinha rato, tinha barata andando assim, ó, e o Espírito Santo falou, tira o espírito da sujeira que está aqui. E aí nós começamos a orar e decretar. Quando voltei para ver o Ver o Peso, era outro. Aquelas barraquinhas do lado de fora ali, todo aquele lugar. Não sei quantos daqui lembra do antes e o depois. Não é verdade? Mas pode olhar, que tudo aquilo foi feito no ano de 2002. 14 milhões foram liberados só para recuperação. Em seguida que Deus mandou profetizar. Varões, nós somos os profetas que Deus quer que a gente levante e profetiza para arrancar essa miséria, arrancar essa dificuldade, arrancar tudo que está ruim. Pede para Deus te dar olhos e fé para você dar palavra profética. Sai profetizando na sua rua que você vai ver se não arruma ela. Então, naquele ano de 2002, a gente fez essa batalha aqui em Belém e foi embora. Depois surgiu a notícia do culto da reconciliação. Nos alegramos. Mas quando chegou novembro, houve um congresso no Brasil, em Goiânia, e lá eu pude contar essas coisas. E quando eu contei dessas maravilhas que Deus tinha usado nossa vida para vir aqui, e lá em Trindade, lá no sul, lá em Porto Seguro, eu contei que fui na China e que Deus mandou tirar, e fui contando tudo assim rápido. Tinha 15 minutos, eu saí igual uma metralhadora falando. Naquela hora, tinha um pastor ou alguns de Belém, e eles correram atrás de mim, depois do culto. E foi um alvoroço de gente querendo saber, e na minha região o que aconteceu, e não sei o que, você precisa... E daqui a uns dias eu sei que eu recebi um telefonema de Belém, pedindo para eu, minha esposa, profeta Dejair, a esposa dele. Eu sei que juntaram aqui, pagaram 4 passagens para a gente. Falei, meu Deus, não conheço ninguém lá. Como é que está esse alvoroço? Chegamos no aeroporto, tinha uns 10 pastores. Meu Deus, que é isso? Por que isso? Aí eles falaram, você tem ideia